Suave seres perdido, estou aqui mais uma vez falando diretamente de Mandakaru. E hoje vamos nos perder nos capítulos de Jujutsu Kaisen, obviamente. E para começar, vamos com o capítulo que deveria ser: ninguém sente nada. Ninguém sente desconfiança, ninguém sente medo, e muito menos raiva. O pessoal é tudo neurodivergente. E bem, para começar esse capítulo, vamos para a capa. Já começa com um evento raro, pois tem capa e isso não é comum. Além disso, tem todo um conceito na sua composição. O fato de estar todo mundo de pés descalços fala muito sobre o capitalismo e como ter uma chinela é difícil. Também tem um rolê de humildade em andar de pés descalços. Um rolê bem profundo, manja. Mas enfim, entrando no capítulo, finalmente descobrimos por que o Geto fechou essa aliança com os espíritos. O capítulo retorna com ele dizendo que não vai rolar ajuda, ele não pode descer. Isso porque o seu rosto não pode ser visto. Ou seja, os espíritos são necessários, já que podem fazer as coisas enquanto ele se mantém no escuro. Então, agora está justificada a aliança pela sua parte e, além disso, também vemos que o Geto despreza os espíritos. Ou seja, ele não concorda com a visão que os espíritos têm sobre os seres humanos. Ou seja, ajudar os espíritos faz parte do plano, porém, não de todo o plano. E até aí, beleza. Porém, fica a dúvida, por que os espíritos confiam tanto nele? Sabendo que a meta deles é exterminar os seres humanos e o Geto é um ser humano, por coerência, ele também tem que ser eliminado. Logo, porque ninguém questiona o fato de um ser humano estar ajudando numa missão onde todos os seres humanos vão ser apagados. Às vezes, pode ser uma pessoa burra que não percebe o que está fazendo, mas esse não é o caso do Geto, ele sabe exatamente o que está acontecendo. No entanto, ninguém acha estranho e isso é bem curioso. Mas bem, seguindo em frente. O espírito, de nome Hanami, porém, comento sobre o nome depois. Primeiro, Hanami desce no campo de batalha e usa um broto alucinógeno e um espírito de madeira retirado da bunda para criar uma distração e resgatar o Jugou. E aqui já aprendemos que Hanami é mais perigoso que o Jugou pela sua capacidade de ocultar a sua presença. E, vale pontuar, é perigoso e não mais poderoso. Além disso, o resgate do Hanami revela para o Satoru que espíritos formaram uma aliança, criando uma facção. A tropa dos verdadeiros humanos. Entretanto, essa facção deixa muito a desejar. Esperava ver uma tentativa de recrutar ou produzir mais espíritos de alto nível, os protegendo e os ajudando a se alimentar para ganhar mais força. Ou, por exemplo, causando desastres para gerar medo e assim, aumentar o surgimento de espíritos. Quanto mais atarefados os feiticeiros ficassem, menos preparados iriam estar para um ataque de espíritos de nível especial. O excesso de trabalho poderia até criar uma briga interna. Afinal de contas, nunca vi um membro do alto escalão trabalhando. Sempre que aparece, é numa sala sem fazer nada ou, está fazendo alguma coisa que não agrega em nada no coletivo. Na verdade, agrega no coletivo de 4 ou 5 pessoas. E isso é interessante. Jujutsu tem vários momentos que dão a impressão de que a história vai levar numa direção onde o escalão inferior vai se revoltar com o superior. Mas fica só nesse quase. Inclusive, nesse capítulo tem um exemplo disso. Porém, antes disso, temos o pedido completamente irracional do Satoru, que deseja que o Itadori se torne capaz de vencer alguém como o Jugou. Dito isso, acho irracional, não por ser impossível. Se o Sukuna consegue ser super forte usando o mesmo corpo, nada mais justo que o Itadori também conseguir. Só acho uma merda ele se igualar ao Sukuna, que refinou a sua força por mais de um milênio, em 2 ou 3 meses. Bom, deixando o Itadori pra lá, vamos para o apartamento que tem um domínio inato no seu interior. O mangá intencionalmente escolhe apresentar um novo espírito aqui, para não explicar de quem é esse domínio agora. Porém, sugere de quem é. Porque no incidente do reformatório, o Sukuna explica que espíritos têm a tendência de ficar onde nasceram. Eu criei a teoria de que o motivo por trás disso era o domínio. Como o espírito não conseguia recolher o domínio, ele não conseguia sair de lá. Ou seja, o domínio da praia só pode ser do novo espírito, o Mahito, um espírito que possui a aparência de um ser humano, com várias cicatrizes pelo corpo, cicatrizes que ainda têm as linhas dos pontos. E como ele não foi visto na reunião, o mangá induz a acreditar que o domínio pertence a ele. Ou seja, o mangá está mentindo e escondendo que o domínio pertence à bola no meio do mar. Só para não explicar o porquê caralhos esse espírito pode sair do seu domínio sempre que quiser, ou porque esse não fica preso onde nasceu. Enfim, fica a questão da praia assim. E, como já falei do Mahito, vamos para Hanami para fechar o núcleo dos espíritos. Hanami, apesar do nome me soar bem feminino, é um espírito masculino. Na verdade, não precisa ter muita dúvida.
Buscando pela memória, os únicos espíritos femininos que vi são os que nascem a partir de lendas. Um exemplo, o espírito da loira do banheiro seria feminino, obviamente. Já o espírito que nascesse a partir do medo por armas de fogo, certamente seria um masculino. Ou seja, julgou, Hanami e o espírito no meio do mar são todos masculinos e não tem um motivo. Só o Mahito faz sentido. E bem, o núcleo dos espíritos é fechado assim, os espíritos estão mais que convencidos de que o plano do gueto é a melhor forma de cumprir os seus desejos numa confiança absoluta sem um pingo de dúvida. Assim, vamos para o núcleo da escola de Tóquio, onde vamos ver o panda preocupado com Megumi e Nobara, isso porque o diretor da escola de Kyoto veio visitar a escola por causa do intercâmbio. O que não é um problema real, isso não tem nada a ver com os alunos. Porém, ele explica que o incidente que levou à morte do Itadori foi algo feito pelo alto escalão e o diretor de Kyoto faz parte desse grupo. E mesmo assim, nada muda. Não faz sentido um diretor chegar em Tóquio e procurar 2 alunos para fazer chacota. E a Maki concorda comigo, um diretor não perderia o seu tempo com alunos irrelevantes. Foi aí que o panda cuspiu o que já deveria ter cuspido. O diretor não faria isso, mas os alunos são diferentes. E aí, pegando todo esse contexto, me salta muito aos olhos a falta de reação dos alunos de Tóquio sobre tudo o que aconteceu. Temos o alto escalão da escola criando uma situação para matar 3 alunos novatos e, por sorte, 2 sobreviveram e isso não tem impacto nenhum na trama. Ninguém sente raiva, medo ou desconfiança pelas atitudes do alto escalão. Beleza, não vou ser babaca. A turma da Maki nunca interagiu com o Itadori, então, não existem motivos para sentirem nada. Talvez um receio, afinal, o alto escalão não teve problema em tentar matar os próprios alunos. Por outro lado, Megumi e Nobara, esses sim, deveriam estar esfumaçando de raiva. Não pelo Itadori em si, porque estavam juntos há 2 ou 3 dias. No entanto, o incidente do reformatório era para matar todo mundo. O alto escalão levou o trio no cheiro do queijo e só sobreviveram por sorte. E mesmo assim, nada mudou. O alto escalão, que no momento é essa entidade sem rosto, mandou todo mundo para morrer, todo mundo sabe, mas agem como se o incidente tivesse sido, comeram todos os pães do café da manhã. E ok, não é como se eles tivessem o poder de cobrar esse vacilo, mas não ter um único momento para dupla declarar que um dia vão cobrar essa mancada, aí, eu fico deveras triste. Dito isso, e para não jogar completamente fora esse sentimento de raiva em relação ao incidente, temos a apresentação da Mai, irmã gêmea da Maki. Ela vem para ser a irmã maligna. Então chega chamando o Itadori de monstro. Porém, a Mai surge não como a representante do medo que, com certeza, existia em relação ao Itadori. Certamente existia um medo do Itadori perder o controle e seria natural as pessoas sentirem medo disso. No entanto, a Mai vem mais na pegada debochada mesmo, se apresentando como a parte maligna da família, querendo provocar, tratando o Itadori como uma coisa nem humana e nem espírito. E isso deixa o Megumi e a Nobara irritados. Por outro lado, temos o Aoi Todou. O Todou já se mostra o inverso da Mai, no mínimo, ele não veio com intenções rasteiras. Ele veio conhecer e descobrir se os calouros são bons ou não. E o seu método de avaliar pessoas é muito simples, com esse shape de quem mora na academia, mesmo tendo, no máximo, uns 19 anos, e um corte de cabelo que lembra um abacaxi. Aoi Todou faz a sua pergunta, qual é o seu tipo de mulher? E nem espera Megumi responder e já fala que prefere mulheres altas e com peitos grandes. O que automaticamente deixa claro que vai se dar muito bem com um outro idiota que também acha super normal sair falando para estranhos o tipo de mulher de que gosta. Bem, o futuro está desenhado e nem precisamos ler para saber que o Megumi vai apanhar horrores. E ele vai apanhar, nem é por ser incapaz de se defender, mas porque já foi definido quando o Megumi pode usar os seus poderes e isso não é agora. E o título do capítulo deveria ser, Se Eu Pudesse Usar. Bem, o capítulo 17 é mais um desses raros capítulos que tem capa. E essa capa é um prenúncio do que virá. Então, temos a capa dividida em 3 partes. Na superior tem o Todou apontando para cima, claramente um aviso. No meio, tem o Satoru e o Itadori fazendo pose. Porém, o mais interessante são as unhas do ursinho. Qual a necessidade disso? Bem, na parte inferior tem o Megumi, meio triste e com rosas compondo o cenário. Uma alusão à morte, porque o Megumi está morto, só não percebeu ainda. Bom, após superar a capa e entrar verdadeiramente no capítulo, a primeira coisa que me chama a atenção é o diálogo expositivo da Nobara. Desde o capítulo anterior que sei quem é o musculoso, de onde vem e de que turma ele faz parte. Então, acredito que esse diálogo esteja errado.
Mesmo que exista uma diferença de tempo entre o lançamento do capítulo 16 e o 17, não existe a necessidade de repetir uma informação que vai ser repetida de novo ainda nessa página. Já que o Megumi se recusa a falar porque não conhece o Todou, fazendo o musculoso se apresentar uma terceira vez. Dito isso, de forma muito simples, o Todou revela que não possui preconceitos, né? Quando ele pergunta o tipo de garota que o Megumi gosta, ele também diz que pode ser garotos. Rápido, simples e enviou a mensagem que precisava. E aí bem, ainda sobre o Todou, ele vai explicar o motivo da sua pergunta. É basicamente um teste de personalidade extremo, onde a resposta do Megumi vai definir se ele é alguém interessante ou não. Basicamente, criando o estereótipo de que quanto mais músculos, menos cérebro. E ainda no Todou, juntando com a explicação por trás da pergunta, tem um trecho que, para mim, não está traduzido corretamente. Todou explica que não quer enfrentar pessoas entediantes no seu último intercâmbio. Isso porque só podem participar os alunos do primeiro ao terceiro ano. Existe o quarto ano, porém, esses alunos não podem participar porque faltou orçamento. Dito isso, porque acho que algo não está certo. Todou descreve o intercâmbio como sendo o único lugar em que ele pode se sentir livre. Ele diz: minha alma pode se libertar. Só que isso não faz sentido. O intercâmbio é cheio de regras e não pode ter lutas até a morte. Ou seja, que liberdade é essa? Mas enfim, vamos para a resposta do Megumi. O personagem é tão incapaz que, até para responder o tipo de garota de que gosta, precisa de alguém para guiar, porque sozinho ele não consegue. Dito isso, a resposta agradou as garotas, mas falhou em agradar a única pessoa que precisava. Todou ficou tão decepcionado que chorou feito uma criança. Ele chorou e, na cena seguinte, quase chorei. Megumi continua o mesmo, talvez até pior. O Megumi aprendeu a interagir com a sombra e, no que foi mostrado, que foi quase nada, não parece ser difícil entrar na própria sombra. Então poderia usar isso para evitar o golpe do Todou ou proteger a Nobara. Porém, ele não faz nem um e nem dois. E olha que a Nobara estava no lado do Megumi, ou seja, o Todou é bem incrível por conseguir acertar só o Megumi. Bem, enquanto o Megumi beija a sua leal amiga, a Mai e Nobara vão se enfrentar. A coisa mais interessante disso é o fato da Mai ter um revólver. Infelizmente, eu sei para onde isso vai e, por isso, nem consigo criar expectativa. Ou seja, o final desse capítulo é só vergonha alheia. Mas enfim, vamos lá para fora porque esse capítulo é sobre o Todou. Esse capítulo é construído para mostrar que o Todou é foda. Porém, com todo respeito, entendo que é forte, até porque conheço o personagem. Agora, falando só desse capítulo, não vi nada que diga, o Todou é bucetudo mesmo. Mesmo com essa historinha sobre como ele derrotou vários espíritos de nível 1 e até mesmo um espírito de nível especial. Apesar de termos o Sukuna, Jugou, Hanami, apesar de termos esses exemplos de espíritos de nível especial. Nem todos os espíritos possuem o mesmo nível de força. Além do mais, numa batalha entre um xamã de nível 1 e um espírito de nível 1, a vantagem é do feiticeiro. Ele pode muito bem ter enfrentado só espíritos que possuíam desvantagem numa luta direta contra ele. O que nos leva, por exemplo, para essa luta. O Megumi não usa nada de relevante nessa trocação. Não usa a sua sombra de forma mais ativa e a habilidade nova que ele mostra, para mim, foi a pior forma possível de uso. Descobrimos nesse capítulo a nova habilidade do Megumi, habilidade que permite unir características de Shikigamis diferentes numa forma única. Ele basicamente está criando um Shikigami novo. Ele chamou de Quimera, plus sapo, poço sem fundo. O nome da habilidade é Quimera e, usando, ele criou o Plus Sapo, uma combinação do sapo com Noe. E essa combinação é intrigante. Primeiro, sempre que ele usa o sapo, você nunca vê dois, é só um. E aqui vemos três, mas se pegar a animação como referência, tem uma caralhada. E aproveitando a animação, temos isso, porque as asas do sapo são brancas e as asas do Noe são vermelhas. As asas não têm explicação, mas a multiplicação pode ter. No início, pensei que poderia ser só uma omissão merda e a combinação na verdade é com 3 Shikigamis. Pra quem não sabe, existe um Shikigami com habilidade de multiplicação. Mas, infelizmente, mesmo com acesso à sua árvore de habilidades, o Megumi é incapaz de montar um plano de carreira. Então, sabendo que o Megumi é esse personagem prejudicado, imagino que a Quimera só está usando 2 Shikigamis mesmo. Dito isso, de onde está vindo o poder de multiplicação? Imagino que venha da percepção do próprio Megumi. Depois de entender que o combustível para os Shikigamis é a sua sombra e ela é infinita, ele teve a ideia de criar sapos infinitos. Ou seja, o poço sem fundo, vem do fato da sombra ser infinita, logo, temos sapos infinitos. Ainda assim, não deixa de ser uma combinação de merda.
Seria muito mais interessante ver o Megumi entrando na própria sombra, até porque, rugi a necessidade de mostrar que o Todou é forte, mas o Megumi não demonstra um pingo de dificuldade. E digo mais, acho muito mais surpreendente o Itadori sem saber usar energia atravessando paredes do que o Todou que parece ter 15 anos só de escola. E essa luta termina com o Megumi fazendo o mesmo de sempre, apanha e apanha para no final sugerir que pode fazer mais alguma coisa, e isso não me diz nada, porque foi assim que as outras duas lutas terminaram. Infelizmente, há dois problemas aqui. O primeiro é que precisa esconder qual é o feitiço do Todou e o segundo é que também tem que esconder o que o Megumi aprendeu nesses últimos dias. Graças a isso, temos o Megumi apanhando pela terceira vez, reforçando essa aura de eterna promessa. Inclusive, o comentário do Todou dizendo que o Megumi não é tão entediante assim é pura cortesia. Nada mais que educação. Isso é tão real, que no final ele ainda reforça que quer ver o Yuta no intercâmbio. Ou seja, não é entediante, mas não serve nem para palitar os dentes. Em resumo, uma decepção. E falando sobre decepção, o final desse capítulo é uma loucura. O capítulo 17 termina com a Nobara no chão com vários furos pela sua roupa, sem um pingo de sangue, e a Mai com um revólver, supostamente carregado. Se isso não é uma esquete de humor, não sei mais o que é. Quando não se escondem as reais capacidades do personagem, criam-se falsas cenas. Se você não conhece o feitiço da Mai, a situação passa, mas se você conhece, isso é só ridículo. A mulher deu 4 tiros na Nobara e isso não vai dar em nada. Para não ocupar memória do cérebro, basta guardar a nova habilidade Quimera e a pergunta sobre o tipo de garota. O resto pode ignorar e ser feliz. E falando em ignorar, vamos ao último capítulo do vídeo, capítulo 18 que poderia ser chamado de fraco. Esse capítulo chega fechando a trinca, uma capa muito parecida com a anterior. Repetiu o molde. Na parte de cima, tem a Mai com o seu canela seca de 6 balas. Na parte de baixo tem a Maki com o seu bastão e no meio tem a Nobara recebendo a notícia de que o seu casaquinho vai virar pano de chão. E falando sobre o chão, é lá que a Nobara está. O capítulo abre com ela no chão, como se estivesse morta, enquanto Maki e Mai trocam farpas. E pela conversa, a Nobara está viva. Maki acusa a Mai de não ter feitiços, porém, ela pode fortalecer objetos com sua energia. Ou seja, a Nobara acabou de tomar 6 tiros com balas reforçadas com energia amaldiçoada. E isso já me irrita porque, se é pra dar tiros na coleguinha, que esses tiros causem alguma coisa. Se não é pra causar nada, então não atira. Qual a utilidade de uma arma que não causa nenhum hematoma? Fraco, muito fraco. Porém, a questão aqui é a seguinte, a Mai não é esse monstro que ela tenta transmitir no capítulo 16. É chato o personagem vilão não durar 2 capítulos, mas é isso. A Mai é tão gentil que usou munição anti-hematoma. E digo mais, qual a necessidade de perfurar a roupa? Um truque tão barato. E falando sobre truques baratos. A Nobara se levanta como se tivesse tomado 6 estalinhos e agarra a Mai pelas costas num mata-leão. E a minha primeira leitura foi, que merda. A mão da arma livre, basta erguer o braço e já era. Mas, na sequência, o Todou aparece surpreendendo a Nobara que solta a Mai. É aí que vemos a Mai recarregando o revólver. Assim, a cena do mata-leão se torna correta. Dito isso, todos os conflitos entre alunos acabam assim, com o Todou dizendo que está atrasado e que comprou ingressos para ver uma ídolo chamada Takada. Inclusive, vale a pena ver isso na animação porque a Mai vai apertar a mão da Takada também. Bem, com a saída do Todou e Mai, aprendemos que a Maki necessita do óculos para ver maldições, além de precisar das armas para lutar. E aí, vou aproveitar para perguntar, onde encontro informações sobre essas armas amaldiçoadas? Como o óculos foi amaldiçoado? Por que o revólver da Mai não é uma arma amaldiçoada? Ou será que só objetos medievais podem ser amaldiçoados? Talvez seja isso, e óculos, apesar do modelo moderno, é algo que beira o medieval. Mas enfim, a história da Maki também é algo para se dar atenção. A Maki deseja se tornar uma grande feiticeira e esfregar isso na cara da sua família. Para quem está acompanhando a terceira temporada, teve o prazer de ver isso. Bom, aqui vamos para a reunião que o Satoru arrumou com o diretor de Kyoto, um velho que não tem menos que 80 anos e usa piercing e brincos. Não sei qual foi a ideia de colocar um velho conservador usando brincos. Definitivamente, não é algo esperado. Mas bem, o Satoru foi provocar o velho, por causa do incidente do Itadori. Aparentemente, esse velho é o líder dos conservadores. Inclusive, seria interessante se existisse um grupo não conservador, mas acho que só o Satoru tem problema com a administração da escola. Pois bem, depois de provocar o velho para que a Miwa, personagem nova que não liga para os padrões sociais, ter o seu momento de brilhar em pensamentos.
O Satoru segue a reunião mencionando o incidente do Jugou. Muito gentil da parte dele avisar que espíritos de nível especial estão formando uma aliança. Principalmente, porque até onde sei, basta um Jugou e a escola de Kyoto e Tóquio deixam de existir. Só que o aviso não é para que a escola possa se proteger. Ao mencionar o Geto e o Sukuna, o Satoru está indo além de simplesmente dar um aviso. Isso é uma ameaça. Ele acusa o alto escalão de estar tentando impedir que jovens com talento se tornem fortes por medo de perderem as suas posições. Porém, na sua visão, o futuro será muito pior e o alto escalão será incapaz de impedir a ascensão dos novos talentos. Ele até sugere que a classe especial não será suficiente para descrever o futuro. Um prenúncio foda, apesar de achar o Satoru muito emocionado. Dito isso, uma coisa que me deixa intrigado é que em momento algum a gente vê o alto escalão caçando jovens com talento. Vemos o alto escalão caçando pessoas que podem ser um problema. O máximo que vemos é o alto escalão tentando derrubar o Itadori, mas não porque o Itadori pode se tornar um segundo Satoru. O problema do alto escalão é com o Sukuna. O problema do alto escalão com o Yuta também foi por causa da maldição que perseguia o garoto. Ou seja, o alto escalão está se protegendo de problemas que, se saírem do controle, eles não podem fazer nada. Obviamente, não é que o alto escalão de Jujutsu está preocupado com as vidas inocentes que serão perdidas. A preocupação é total deles com eles mesmos. Por sua vez, o Satoru é o maior irresponsável do mundo. Ele pega um pessoal no estilo do Itadori e deixa andar por aí sem nenhum cuidado. Se não fosse o plano do Sukuna e o espírito fosse só uma porra louca do caralho, poderia causar o maior caos no Japão e ninguém iria conseguir fazer nada. Porque ele poderia tomar o controle do corpo do Itadori e zaralhar Tóquio quando quisesse, porque o Satoru não fica no calcanhar do Itadori 24 horas por dia. E digo mais, do mesmo jeito que o alto sacolão não se importa com vidas inocentes, o Satoru também não se importa. Mas enfim, voltando à questão principal, de fato, tá faltando umas atitudes mais conservadoras do alto escalão. Enfim, por ora, esse lado conservador só existe na conversa, porque na prática não está acontecendo nada. Enfim, seguindo em frente, o velho fica irritado com a ameaça do Satoru. Porém, é tão fofinho ele irritado. Esse velho tem domínio? Porque para tretar com o Satoru precisa ter pelo menos um domínio. E digo mais, mesmo que tenha, não vai adiantar de porra nenhuma. Bom, vamos fingir que o velho não está todo cagado com medo do Satoru desistir de ser pacífico e decidir matar todo o alto escalão da sociedade de Jujutsu. Então, a reunião acaba aí. Para aliviar o clima, temos a Miwa correndo para pedir um autógrafo do Satoru de um lado e do outro, Todou aperta a mão da sua ídolo. O que é um final justo para esse pequeno arco de conflito entre alunos. A coisa mais relevante é o sonho da Maki. Bem, aqui chegamos ao final do capítulo que traz um gancho. Um incidente aconteceu num cinema e 3 pessoas faleceram. Mahito está envolvido nisso e um garoto humano, aparentemente normal, o viu. Enquanto isso, Itadori surge para investigar o incidente ao lado de um personagem novo. Será que vai ser tipo os Homens de Preto? Será que vamos descobrir o porquê de incidentes como o da cafeteria não serem divulgados? Até onde me lembro, não. Mas, é bom ter esperanças. E é isso aí. Termino aqui essa análise/resumo dos capítulos 16, 17 e 18. Se chegou até aqui, o meu mais sincero obrigado. Até o próximo vídeo, nesse mesmo local e horário.